Janela do Céu. Voltamos com o programa Janela do Céu e agora nós vamos conversar com o presbítero da cidade de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, nosso irmão Leonardo Moura, que vai compartilhar um pouquinho do seu testemunho de vida. Talvez você nem conheça, né, toda a história, toda a vivência do nosso irmão, e hoje nós vamos conhecer como foi que Deus trouxe esse resgate, que é um resgate realmente, né? Deus nos tira lá do lodo, lá das trevas, de uma vida totalmente sem Deus, longe da presença dele, e nos coloca para o reino da sua luz, né? O reino celestial, e muda tudo na nossa vida, né? Toda a nossa vivência, Deus consegue ao longo do tempo, através da palavra, transformar. Tudo bem, irmão Leonardo? Tudo bem, irmã. Que Deus abençoe e que possa conduzir esse programa para edificar os irmãos. Como foi então para ti, irmão, a tua experiência de vida com Cristo, aquele momento que Deus te resgatou, como era a tua vida antes do Senhor, o que você passou para Deus te trazer para o corpo de Cristo? Amém. Quando eu estava no mundo, eu não conhecia nada da palavra, né? Eu não frequentava nenhuma religião, nunca tinha aberto uma Bíblia, mas eu sabia que tinha um Deus, né? E nem em casa, assim, nunca foram de ter algo de religião? Não, minha mãe e meu pai, eles não eram praticantes, mas eles criam muito no espiritismo. E quando eu era pequeno, eles me levavam, porque eu era obrigado a ir. E aí quando eu fui crescendo, eu já não gostava de ir. Aí eles levavam uma peça de roupa, uma fronha, uma garrafinha de água. Mas eu não acreditava naquilo ali, né? No meu interior eu não acreditava naquilo ali. Mas eu cria que tinha um Deus, mas vivia no mundo, né? Como todo mundo, né? Então eu era uma pessoa muito difícil de lidar, né? Uma pessoa fechada, totalmente agressiva, explosiva, e ainda mais que eu era alcoólatra, né? Então mudava o meu temperamento e eu me tornava uma pessoa explosiva. Então estava sempre brigando e discutindo. E o temperamento, então, era o grande problema. Era um grande problema. Então aonde eu saía, eu arranjava alguma confusão, porque eu sempre via alguma coisa que não estava acontecendo. Então o Senhor hoje conseguiu produzir essa mansidão dentro do meu coração e me libertou desse vício, né, do álcool, do cigarro, da droga, né? Que eu nunca fui um drogado, mas eu já experimentei algumas drogas, né? Então hoje, graças a Deus, o Senhor me libertou, né? E essa questão do alcoolismo, você foi levado, foi alguém que porque tu vai bebendo, vai curtindo a noite, né? E uma coisa vai levando a outra. E quando as pessoas ficam totalmente... tem algum problema, elas recorrem a isso para trazer algum tipo de paz. Hoje eu creio, né, irmã, que é um vazio que todos nós temos, né? Então a gente busca um refúgio, né, em algo, né? Uns buscam na prostituição, no álcool, no vício, enfim, para suprir aquela carência que a gente tem, né? Então, na época, né, eu estava solteiro, ainda não tinha conhecido a Tamires, né? Então, e a sociedade te exige, né, um comportamento, né? Porque se tu não faz isso, se torna uma pessoa careta, né? E aí, como tu quer conviver no meio das pessoas, dos teus amigos, daquelas pessoas... Ser aceito. E aí tu fica mal visto se tu não faz aquilo, né? E aí uma coisa vai induzindo a outra. O álcool já te leva pro cigarro, o cigarro já te leva para outra coisa, e aí vira uma bola de neve, né? E qual foi aquele momento, assim, que você sentiu que precisava de Deus ou que precisava de uma mudança na tua vida? Você chegou, não, alguma coisa tem que mudar porque esse caminho não tá me levando... não tá dando paz para minha vida. Daí nesse momento eu já estava casado com a Tamires, né? E aí eu tenho uma empresa, né? Que eu já estava há alguns anos já com a empresa. E aí eu percebi que começou a dar tudo errado. Eu comecei a perder os investimentos que eu tinha feito, né? As contas começaram a aparecer. Eu comecei a estourar os cartões de crédito, comecei a estourar os limites do cheque especial na minha conta física, da conta jurídica. Era empréstimo em cima de empréstimo para cobrir tira um para cobrir o outro. E aí virava uma bola de neve
E eu não tinha mais paz, eu não dormia, eu ficava pensando, calculando, eu chegava mais cedo, eu saía mais tarde, eu ligava mais, eu trabalhava mais, mas não tinha resultado. E aquilo ali estava tirando a minha paz. E naquele momento, a mãe da Tamires já congregava na igreja do Senhor Jesus Cristo, né? Mas como eu era uma pessoa muito difícil, de difícil acesso, eu não dava brecha para ninguém me falar nada, ela nunca tinha me falado nada, né? E ela não tinha jeito para chegar em mim, não sabia qual era a minha reação. E aí, num determinado momento, né, eu não aguentava mais aquele sofrimento, né? Aí hoje eu vou na igreja. Mas daí eu procurei um movimento lá no centro de Porto Alegre, né, um outro mover, e fui lá. E aí eu recebi um folder, né, que cada dia era um tema, né? E eu, prosperidade, finanças. É nesse dia que eu vou vir, vou me tornar uma pessoa melhor, Deus vai me abençoar, né? Aí cheguei em casa todo faceiro, contando para a Tamires, né? Decidi, eu vou ir para a igreja, aqui, ó, quinta-feira, vamos junto comigo. Aí ela já me botou os cachorros, né? Não, mas tu não vai para essa igreja aí, tu tem que ir para a igreja da mãe ali. E ali já virou uma contenda, né? Porque eu não entendia, porque no entendimento de uma pessoa incrédula, quanto maior o número de pessoas, é ali que Deus está. E naquele momento, a igreja do Senhor Jesus Cristo, que a mãe dela congregava, era uma tribo, não era o tabernáculo central de Porto Alegre. Era a tribo, então era uma meia dúzia de irmãos. E aí eu me revoltei, mas tu quer dizer que Deus está naquele movimento com 6 pessoas numa garagem e não está lá que tem 500 pessoas? Aí, quer saber? Eu não quero saber mais de nada. Me revoltei. E aí abandonei. E aí o sofrimento fez eu me inclinar, né? E aí, daí um determinado dia, a mãe dela veio, me deu um foda, conversou, me explicou que eu tinha que dizimar. Me revoltei de novo. Não, mas peraí, eu tô sem dinheiro, eu tô querendo ir pra igreja pra Deus me abençoar, do que eu dei mais dinheiro ainda? E até que um dia eu aceitei, né, que um irmão, um pastor na época, né, fosse fazer uma visita lá em casa, né? E eu também não entendia o que era grupo familiar, né? E aí no primeiro dia, cheguei do serviço, fiquei esperando, né? Aí os irmãos buzinaram na frente, eu abri a janelinha assim, estacionou um carro, 2, aí era criança, era teclado, era violão, era um monte de gente, mas que é isso? Uma excursão aqui dentro de casa, né? E aí começou as contendas, né? E eu não entendi o que era aquilo, né? E aí eu me lembro que a primeira pergunta que eu fiz pro irmão, assim, irmão, para essas reuniões precisar acontecer e continuar aqui, eu preciso parar de beber? Porque se eu tiver que parar de beber, encerramos aqui, eu não quero mais. Aí o irmão, não, irmão, tenha paz, abre a palavra, o que está escrito aí? Tudo te é lícito, mas nem todas as coisas te convêm. Amém. E eu enchia de perguntas, mas quem falou? Mas a Bíblia foi escrita por homens. E era cheio dos porquê, o porquê. Enfim, né? Daí os irmãos iam aberto, eu ia lá, abria uma cerveja e continuava bebendo. E assim foi, né? Mas eu continuei bebendo, mas a palavra começou a produzir algo dentro de mim. E aqui dentro de mim, o Espírito, mesmo eu não sendo batizado, mas já tinha feito a oração do novo nascimento, ele começou a me fazer um constrangimento interno. E eu bebia, mas aquilo ali me dava um mal-estar, assim. Mas não tá legal, né? Eu tô ouvindo a palavra, mas eu tô fazendo... Eu já tinha ciência do pecado, né? Na verdade é essa, eu já tinha ciência do pecado. Aí até que um dia, passados 2, 3 meses, eu cheguei em casa e convidei a Tamires, né? Quem sabe a gente vai na igreja hoje de noite, né? E ela, vamos. Mas foi por livre e espontânea vontade, porque a palavra começou a produzir isso dentro de mim. Então, e aí se cumpre aquela palavra, que a palavra de Deus ela nunca volta vazia, né? E ela produziu essa necessidade de eu ir na igreja e ter essa comunhão. E desde aquele dia que eu botei os pés na igreja, olha, de todos esses anos que eu estou na vida da igreja, não enche uma mão dos dias que eu faltei o culto, mas que eu estava impossibilitado mesmo, né? Então o Senhor fez uma grande obra na minha vida. E constrange, né? A palavra de Deus, sem que a gente perceba, ela vai operando, porque ela é uma semente. Quando você planta aquilo, e aí os irmãos vão cultivando, vão com paciência, nos orientando. E ouvindo, às vezes, a gente fala tanta besteira, né? E é dúvidas, mas aquela paciência e mais a palavra vai movendo algo que só Deus pode acessar, né? O nosso coração e trocar o modo de nós pensar, sentir, nos trazer outras vontades, né? Quem vem para a igreja na primeira vez, ela nunca tem vontade de estar aqui sempre, né, na igreja.
Mas depois Deus vai trocando, né? Vai tirando a vontade de, como você disse, né, de beber e trazendo a vontade do Senhor. Então, quando eu estava no mundo, irmã, eu não conseguia me enxergar sem beber. Porque a minha felicidade era beber. E eu bebia todos os dias. Eu gostava do sintoma de ficar bêbado, né? E aí, quando eu ia para a palavra, né, a gente sempre tem aquilo no pensamento: agora, se eu ir para a igreja, eu vou ter que deixar de beber. Mas como é que vai ser a minha vida agora sem beber? Porque como é que eu vou fazer um churrasco sem beber? Como é que eu vou para a praia sem beber? Como é que eu vou ver um futebol sem beber? Acabou a minha vida. O que eu vou fazer? A vida não vai ter mais graça. E aí a palavra começou a trabalhar. E até que um dia, foi a partir daquele dia que o Senhor começou a trabalhar. Eu cheguei para ele, foi no banheiro. Eu peguei, me ajoelhei e orei: Senhor, eu gosto de beber e eu quero continuar bebendo, tu sabe. Mas pela tua palavra eu sei que não é a tua vontade, né? Então, se não for da tua vontade que eu beba, que eu continue bebendo, tu tira essa vontade de mim. E a partir daquele dia, irmã, eu percebi que eu não tinha mais vontade. Porque no início eu me isolei do mundo. Eu não ia mais em festa familiar, eu não saía mais pra rua, eu não queria mais sair em lugares que eu ia enxergar pessoas bebendo, porque eu queria ficar só em casa, porque não tinha mais sentido a vida pra mim. Mas a partir daquele dia que eu fiz aquela oração, que eu permiti que o Espírito Santo trabalhasse dentro de mim, tirasse aquela vontade, eu fui perceber quando eu estava numa festa de família e as pessoas todo ao meu redor bebendo e me oferecendo. E eu, não, obrigado. E eu não me senti o mal-estar, eu não me senti vontade. E ali eu percebi que Deus tinha feito a obra. É tão interessante, né? Que a obra que Deus faz dentro de nós, como diz aquela palavra, que não é por força nem por poder, mas pelo meu espírito. Então, se naquele momento algum irmão te dissesse: não, tu tem que parar de beber, que é isso? Tu tá na igreja, agora tu tem uma vida nova. Provavelmente hoje tu não estarias aqui, né? Porque tu não ia querer mais grupo familiar, nem ouvir palavra, a não ser que Deus fosse fazer de outra maneira, né? Então, esses cuidados, né, que nós temos que ter, porque a obra é pelo Espírito, né? É Deus que vai trocando o nosso coração e sem que a gente perceba, de repente a gente se dá conta que Deus já fez coisas e a gente nem percebeu ainda, né? Eu sempre fui muito legalista, né? Então, hoje eu percebo, né, a necessidade de nós lideranças, né, de estar consagrado, né? Porque se naquele momento aquele vaso que estava sendo usado pelo Espírito na minha casa, né, me dissesse uma resposta contrária que eu não queria ouvir, não sei se eu estaria aqui hoje. Porque eu ia cessar ali, porque eu não ia abrir mão daquilo que eu gostava. Então hoje eu vejo que esse movimento é de Deus, porque é Deus que produz. Hoje eu tenho liberdade de fazer o que eu quiser aqui, né? Ninguém me obriga a nada, ninguém me obriga a trabalhar, ninguém me obriga a obedecer. É o Espírito Santo que produz isso dentro de mim. E tantas outras coisas na minha vida que eu percebi, enquanto está no mundo, né? A gente tem tanta superstição. Elefante com a bunda virada para a porta. E eu colecionava filmes. Eu tinha mais de 500 filmes, assim, no fim de semana. Eu olhava uns 10, um atrás do outro. Comemorava Natal. Tinha uma época que tinha uma árvore, um pinheiro até o teto, me lembro. Aí uma vez, eu fui com a Tamires no mercado, a gente acabou discutindo e no carro estava sempre rodando ministração e naquela oportunidade o Sérgio estava falando sobre o Natal e aquilo entrou como uma flecha no meu coração e já acumulando com a discussão, eu cheguei em casa, quebrei toda a árvore de Natal, botei fogo, joguei na churrasqueira, queimei aquela árvore de Natal e depois daquele dia nunca mais comemorei Natal. Os filmes, um dia eu me acordei assim, o Espírito trabalhou no meu coração, joguei tudo na churrasqueira e botei fogo em todos os filmes, quebrei o elefante, mas foi uma obra do Espírito, ninguém chegou lá, esse aí não é de Deus, não é de Deus, tá te alimentando desses filmes aí de terror, de isso, aquilo. Não, foi uma obra totalmente do Espírito, né? Então hoje eu vejo a maravilha que é isso. Porque, e a necessidade hoje da igreja ter homens e mulheres consagrados, né? Porque tu tem o poder de matar uma ovelha antes dela ser gerada, né? Porque uma palavra mal colocada, né? Ou algo de uma palavra de legalismo, tu acaba com a obra do Senhor. Tu se torna um atrapalho na obra. E depois desse chamado, então, vamos conversar um pouquinho sobre como que Deus trabalhou isso no teu coração, esse chamado, depois de estar um longo tempo na igreja
e de repente Deus, não, agora tu vai me servir diferente, né? Já estava servindo o Senhor, com certeza, mas agora eu vou colocar um pouquinho de responsabilidade, um pouquinho maior. Como foi para ti receber esse encargo do Senhor, né, de ser servo, de servir ali como liderança na igreja em Porto Alegre? Já tinha passado pela tua cabeça? Com certeza não, né? Pela tua cabeça algo parecido? Nunca foi meu sonho de criança, né? Mas, irmã, eu vejo que Deus, desde o início, ele começou a trabalhar isso, porque eu passei por todos os departamentos possíveis da igreja, né? Com 6 meses, depois que abri o grupo familiar na casa, eu já me tornei líder do meu grupo. 6 meses. Então eu não tinha muito entendimento, era por fé mesmo. Depois o Senhor me levantou para líder de tribo, né? Tinha templo. Aí depois o Senhor me levantou para líder de exército. Depois eu passei ungido a diácono. Depois eu fui para o áudio e vídeo. Depois eu fui para a livraria. Depois eu peguei a distribuição. Aí depois eu cheguei no presbitério. Então eu passei por quase todas as áreas da vida da igreja onde Deus começou a trabalhar. Então lá em Porto Alegre eu era muito ativo, porque tinha poucos varões lá em Porto Alegre. Então eu era o único disponível, que tinha tempo disponível, que tinha condução para ir, né? Então eu sempre frequentei muitos grupos familiares, fiz muitos grupos familiares, né? Apacentamento, evangelismo, visita. Claro que eu não sei tudo, mas o Senhor viu essa disposição no meu coração de fazer a obra. É um desejo que eu tenho de fazer. Não faço tudo certo? Não faço. Estou perfeito? Não estou. Mas o Senhor sabe que eu estou disposto a fazer. E eu creio que foi isso que Ele viu no meu coração. Com certeza, né? Deus quer um vaso que diga, eis-me aqui, né? Que Deus vá dizendo, vai para lá, vai para cá, faz isso, né? E a gente vá obedecendo o Senhor. E nesse período que você está, acho que fazem 2 anos praticamente, né? Novembro, 2 anos completa. O que Deus trabalhou no teu coração, né? Porque quando a gente está na frente, a gente é bastante testado, né? A gente é bastante... Deus, ele precisa moldar, né? Para que a gente possa servi-lo. Por exemplo, Moisés ficou um bom período, 40 anos sendo quebrantado pelo Senhor, para Deus depois levar ele para estar na frente, né, como libertador. E para ti, assim, que você sente assim que Deus já pôde transformar no teu coração depois desse chamado? Deus coloca mais temor no nosso coração, né? Porque a responsabilidade aumenta, né? Uma coisa é tu ser um líder de um grupo familiar onde tem 10, 15. Outra coisa é Deus te ungir para ser o representante dele numa cidade que tem 1,5 milhão de pessoas. Que tu tem um encargo de propagar a verdade, de motivar os irmãos para que o corpo de Cristo ali, os membros, funcione e que a igreja gloriosa se manifeste naquele lugar. Então é uma responsabilidade a mais. E também, né, a palavra diz que a gente tem que se tornar um modelo do rebanho, né? E eu vejo assim o trabalhar do Senhor, porque a gente é muito criticado, a gente é muito julgado, porque é difícil, irmão. É difícil depender do Senhor, né? Então os irmãos sempre, muitas vezes, eles querem uma resposta, eles querem uma posição da gente. Eles te contam uma circunstância e eles esperam uma resposta. O que tu acha daquilo, né? E eu nunca argumentei com ninguém, eu acho assim, eu acho assado, né? Eu nunca dei minha própria opinião. Eu sei, mano, vamos orar. E eu vejo que os irmãos ficam furiosos, né? Irmã, a obra do Espírito. Eu não sou Jesus, irmão, eu não posso fazer nada. É Deus que traz, é Deus que tira, é Deus que faz a obra, né? Vamos orar, né? Porque vamos orar para quem pode fazer essa obra, né? O Espírito está dentro dele, vamos orar para que Deus mova algo dentro. Então hoje eu vejo que essa é a maior dificuldade que eu tenho de transmitir essa verdade para os irmãos, de entender que a obra é do Espírito, que a igreja não é uma resultante de só santos, né? Ninguém está totalmente aperfeiçoado, né? Então a gente está numa oficina aqui, né? Tudo sendo remendado aqui, restaurado. E nessa reciclagem, o que Deus hoje já faz um tempinho que vocês estão aqui na cidade, o que Deus já pôde mudar assim teu coração, algo que Deus trouxe, um renovo espiritual? Deus já estava trabalhando desde o chamado que eu fiquei sabendo que eu ia vir, né? Então Deus está levantando muita circunstância, né? Porque o sofrimento gera humildade, né? Então Deus já estava trabalhando antes de eu chegar aqui.
E Deus viu que era necessário, né, eu estar aqui. Deus sabe o quanto você precisa, né? E eu precisava deste renovo aqui, né? Porque eu tenho convicção que você daqui fortalecido, renovado, motivado por tudo aquilo que eu já ouvi, que eu já compartilhei com o irmão. E o que mais me ministrou aqui, né, em tudo aquilo, da estrutura que eu vi, tanto lá no sítio, nas rádios, aqui na igreja, o corpo de Cristo. Eu vejo aqui que cada irmão tem uma função, cada um tem uma responsabilidade, ninguém é cobrado, ninguém é chamado, todo mundo sabe a sua posição, todo mundo sabe o seu horário, o que tem que fazer. Então ali que ele ministrou o corpo de Cristo, cada um tem uma função e todo mundo faz sem ninguém cobrar. E aquilo ali ministrou que é um organismo vivo, o corpo de Cristo em pleno funcionamento. E tudo com simplicidade, com ordem, aí o Espírito flui. Deus, ele quer proporcionar isso nas nossas vidas, que nós possamos ser guiados pelo Espírito, não venhamos eleger coisas e pessoas para guiar a nossa vida, né? Não é um presbítero, não é um pastor ou um líder que vai determinar a nossa vida, mas é o Senhor que vai guiando a todos para que a verdade dele se estabeleça como o corpo de Cristo, né? Jesus é o cabeça e cada membro vai seguindo a ordem do cabeça e vai obedecendo à vontade do Senhor. Então, nós chegamos ao final do nosso programa. Eu te agradeço de vir compartilhar conosco. Em nome de Jesus, Deus vai ter muitos membros lá na Igreja de Porto Alegre para o irmão alimentar, ajudar, auxiliar, né? Em nome de Jesus. Que o Senhor possa prosperar todas as obras, todas as igrejas que estão em todas as cidades que hoje já está estabelecido e também naqueles lugares que estão sendo alimentados virtualmente, que hoje nós temos muitas pessoas acessando através da internet, os cultos, através do aplicativo Pão de Judá, acompanhando o falar do Senhor e sendo edificados. Que Deus possa abençoar grandemente essa igreja oculta, né, virtual, que daqui a pouco vai se manifestar e vai tomar a forma, né? E nós esperamos por isso, para que, como o irmão disse, a igreja gloriosa venha a aparecer, venha a se estabelecer, em nome de Jesus. Nós ficamos por aqui, que Deus te abençoe. TV Menorá apresentou Janela do Céu. Um programa com entrevistas. Janela do Céu.